Olá, meus irmãos, como vamos? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Amém. Que Deus te guarde, meu irmão, que Deus te guarde, minha irmã, que Deus me guarde, que Deus nos guarde, o externo e o interno, que nos livre desse mal aí e dos males que esse mal está causando nas emoções de muita gente. Que Deus nos guarde por misericórdia infinita. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 2 da nossa revista Editora Betel, conhecendo os atributos de Deus. Vamos lá então? Você que ainda não nos conhece, saiba que a nossa intenção é dar assuntos, proposições, ideias, pontos destacados na lição ou que você pode incluir na lição, sem alterar o que a lição quer dizer, para te auxiliar, professor, para te auxiliar, aluno estudioso da Palavra de Deus. Então, inscreva-se neste canal e compartilhe este canal. Vamos multiplicar, disseminar a semente. O nosso primeiro arrazoando é para falarmos sobre o que são os atributos de Deus. Nós vimos na lição passada que Deus se revela ao homem. O homem não tem como sentá-lo em uma cadeira, fazer um questionário, não tem como ficar convivendo com ele dia e noite, para saber como que ele é, como que ele faz, de que ele gosta. O homem não tem este acesso a ele. O homem tem este acesso a ele porque ele se revelou ao homem, como nós vimos na lição passada. Agora, ele se revela mostrando quem ele é. Claro, por isso que ele se revela. Então, ele mostra quem ele é. E ele mostra quem ele é por meio da criação, ele mostra quem ele é por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Esta lição é como se fosse uma lição introdutória do assunto principal deste trimestre, que são os atributos de Deus. Este é o assunto principal. É claro que nessa lição não vamos falar sobre todos os atributos, vamos destacar alguns, e ao longo das próximas lições vamos trabalhar muitos dos atributos de Deus. Não todos. E nem vamos também ter conhecimento de todos. Nós vamos conhecer muitos deles. Mas como Deus é infinito, como Deus é maior do que tudo que nós achamos que seja grande, Ele é muito maior. O universo é grande? É grande demais. É grande demais. Quantas estrelas, quantas galáxias. Infinito é o universo. Deus é muito maior que o universo, porque o universo foi criado por Ele. Então, o Criador é muito maior do que toda a sua criação. O que são os atributos de Deus? A sua marca, a sua identidade, aquilo que o identifica. Por exemplo, você vai à casa de alguém e a pessoa serve um cafezinho para você. E você vai dizer, esse café aqui quem fez foi fulano de tal ou fulana de tal. Por quê? Tem a marca dele lá. Há vários sanduíches. Você come ainda aqui de olhos vedados. E você vai dizer, este aqui é do McDonald's. Por quê? Porque tem a marca do McDonald's. Deus tem suas marcas. Aquilo que prova que é Ele presente, ou que é dele
porque foi ele que fez. É a sua assinatura. Atributos de Deus. Agora, nós, seres humanos, também temos atributos. Só que os nossos atributos se dividem em defeitos e qualidades. Deus não tem defeito, muito menos defeitos. Mas eu não sei se alguém já brincou com você assim, olha, sabia que Deus tem um defeito? Deus tem um defeito? Claro, na palavra Deus tem um D, e é o D que é feito na palavra Deus. Agora, sem brincadeira alguma, Deus é perfeito. Só tem qualidade. Ele é perfeito. Perfeito é o Senhor. Belo em todas as dimensões. Este é Deus. E Ele tem a sua marca, seus atributos. Nosso segundo arrazoando para falarmos que Deus tem atributos, segundo os teólogos, comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que ele passa para alguns seres da sua criação. Ele não passa, por exemplo, para a pedra, para a água, mas ele passa para anjos, arcanjos, querubins, serafins, e principalmente para a obra-prima da sua criação, o homem. O homem. Eu e você. Ele passa para nós, são comunicáveis. Por exemplo, o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando eu amo como Deus ama, eu estou revelando um atributo de Deus que ele comunicou para mim, já que eu fui feito à imagem e criação dele. Não é o amor erótico, o amor selvagem, o amor que busca os seus próprios interesses. Não, é aquele amor lá que Paulo registra em 1 Coríntios, capítulo 13. Aquele amor que de vez em quando lampejos daquele amor passam por mim. E eu consigo amar sem querer nada em troca. Eu consigo amar pelo prazer de ser bênção na vida do outro. É todo dia, toda hora, todo momento? Não. Mas de vez em quando acontece. Então, é um atributo de Deus comunicado a mim. A misericórdia, o perdão. Por isso que quando a pessoa perdoa, ela está revelando Deus. Quando a pessoa perdoa, ela está revelando que está cheia de Deus. São atributos que Deus comunica ao homem. Agora, existem atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, que são intransitivos, que são intransmissíveis. Bonitas essas palavras, não é? Mas existem atributos de Deus que só Ele tem, ninguém mais tem. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, Satanás. Tem não. Só Deus tem. Porque são atributos do Criador. O resto são criaturas. Mas Satanás é poderoso. Não vou dizer que ele não tem poder. Mas eu vou dizer a você o seguinte: ele é criatura. Isso já diz tudo. Há um ser que nele manda. Há um ser que está acima dele. Deus.
E esses atributos Deus não passa para ninguém. E nós vamos ver alguns aqui. Atributos que são só dele, de mais ninguém. Eu louvo a Deus pelos atributos comunicáveis. E é por isso que nós, seres humanos, de vez em quando, revelamos Deus em nossas atitudes. A honestidade, por exemplo. Há pessoas que são honestas e pronto. Há pessoas que são justas. Há pessoas que são sensíveis. Sensíveis. Naturalmente são sensíveis. Pessoas que são boas, que querem o bem do próximo. E, é claro, o inverso. Pessoas que sufocam esses atributos comunicáveis de Deus. Por que eu digo que sufocam? Porque todo ser humano tem uma coisa chamada consciência. E a consciência é lá na consciência que Deus colocou atributos comunicáveis dele no homem. Por isso que a nossa consciência o tempo todo nos acusa. Você errou, você foi injusto, você foi desonesto, você é irresponsável, você poderia perdoar, você não amou, você buscou o seu próprio interesse. Olha aí, foi lá na consciência que Deus impregnou os seus atributos comunicáveis ao homem. Só que nós, seres humanos, podemos calar a nossa consciência, sufocá-la. Por isso, quanto mais a pessoa sufoca a sua consciência, mais ela apaga atributos comunicáveis de Deus a ela. Por isso que o Evangelho, uma das preciosíssimas coisas que o Evangelho faz no homem, é destravar a sua consciência. É liberá-la para que ela revele atributos comunicáveis de Deus ao homem. Que Deus me guarde, que Deus te guarde de sermos insensíveis aos atributos comunicáveis de Deus a nós. Nosso terceiro arrazoando é para falarmos sobre alguns atributos incomunicáveis de Deus. Aqui nós vamos falar sobre os onis. Onisciente, onipresente e onipotente. O que quer dizer? Só Deus é conhecedor de tudo, onisciente. Só Deus pode estar em todos os lugares, em todos os momentos, onipresente. E só Deus detém todo o poder no céu e na terra. Ele é onipotente. O Salmo 139 deixa bem claros os onis de Deus. Olha aqui, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Se Deus me conhece, e diz o salmista aqui, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal caminho é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Olha aqui, nos versículos 1 a 6 do Salmo 139, o salmista está dizendo que Deus conhece tudo. Tudo, 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 tudo. Ele conhece tudo. Nos versículos 7
a 12, o salmista vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim será noite, eu não serei visto, mas as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Ou seja, Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. E nos versículos 13 a 16, ele vai dizer que Deus é onipotente. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus sabe tudo. Deus está em todos os lugares e Deus tem todo o poder. E o salmista pega aqui para mostrar que Deus tem todo o poder, pegando a obra-prima da sua criação, a beleza que é o ser humano. É a máquina mais perfeita do universo. É um trem de doido ser humano. É perfeito. Mais lindo do que o mais lindo dentre as demais obras criadas por Deus. E Deus foi quem fez. E o salmista está aqui dizendo que Deus é onis. E este Deus, termina o salmista dizendo: como tu, Senhor, tem todo conhecimento, está em todos os lugares e tem todo o poder, tu podes me sondar, tu podes revelar o que eu tenho dentro de mim. Tu tens condições, Senhor, de dizer o que eu sou, o que eu faço no oculto, o que eu procuro esconder. Tu sabes tudo de mim. Isso é muito maravilhoso, sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e é também muito preocupante. Por quê? Porque tudo que eu faço, Ele sabe que eu fiz. Porque tudo que eu penso, Ele sabe que eu pensei. Porque por onde eu ando, Ele sabe por onde andei. Tudo que esta mãozinha toca, Ele sabe. Tudo que essa cabecinha pensa, planeja, Ele sabe. Quais são os meus sonhos, quais são os meus projetos, quais são as minhas fantasias, Ele sabe de tudo. Então isso é bom, Deus é onis, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou me relacionando com um ser que sabe tudo, que está presente em todos os lugares e que tem poder para fazer o que quiser, desde que não vá contra leis que ele mesmo estabeleceu. Por exemplo, ele não pode criar uma pedra tão grande que ele não possa levantar. Lógico. Leis que ele mesmo estabeleceu. Mas este ser onipresente, onisciente, onipotente está comigo, está me vendo. Mesmo que eu diga que ele não existe, que não quero nem saber dele, que não devo nada a ele. Mas ele está aí, está vendo, está sabendo. E eu não tenho como escapar dele. Não.
Eu não tenho como escapar deste Deus. Nosso quarto arrazoando é para destacarmos aqui dois outros atributos intransitivos de Deus, absolutos de Deus, incomunicáveis de Deus, que são a sua transcendência e a sua imanência. E vamos pegar 3 versos do Salmo 34, 7, 8 e 9, para exemplificarmos isso aqui. Olha aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. A expressão anjo do Senhor na Bíblia diz sempre respeito ao próprio Senhor, a Deus. Então, se o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, quer dizer que este Deus inatingível, este Deus infinito, que não tem passado, presente nem futuro, este Deus transcendente, que está acima, mas é muito acima da sua própria criação, que é algo fenomenalmente belo, grande, portentoso. Este Deus que está acima de tudo, ele quer se comunicar com o homem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Aqui não é a questão do anjo da guarda, não. Porque, na verdade, não existe esse papo de anjo da guarda. Não existe isso. Que anjo guarda uma pessoa que está a 180 quilômetros por hora, embriagado, dirigindo o seu carro? E anjo é para guardar gente irresponsável, gente que não respeita a si própria e não respeita ao próximo? Que anjo é esse? Só se for um anjo caído, um demônio. Anjo do Senhor vai guardar a gente que não está nem aí para a própria vida, o maior presente que Deus deu a ela, que não respeita a si e não respeita ao próximo? Não existe esse papo de anjo da guarda. Existe, de minha parte e da sua, cuidado com o que fazemos, com o que falamos, a forma como fazemos, que respeitemos as leis naturais, as leis morais, as leis civis. É isso. O anjo do Senhor, o Deus eterno, se relaciona com o homem. E nós vimos isso na aula passada. Deus se revelou. Para quê? Porque Deus é um ser relacional, ele quer se relacionar com o homem. Então, o Deus infinitamente santo quer se relacionar com seres imperfeitos e pecadores, como eu, como você. Isso é graça. Isso é graça. Nada explica isso. É graça, favor imerecido. Graça. Este Deus transcendente quer viver comigo ao meu lado, me guardando, me protegendo. E aqui é que diz, por isso que o salmista fala, então provai e vede que o Senhor é bom. Este Deus infinito, vindo ao meu encontro para se relacionar comigo. Isso é prova de que é muita bondade dele. E ele é bom. Eu preciso provar que ele é bom. Me envolvendo com ele é que eu vou ver quão bom ele é. Aí vem o versículo 9, temei o Senhor. Este Deus transcendente veio ao meu encontro, imanente, relaciona-se comigo. Só que eu tenho que saber, eu estou lidando com Deus, o Deus transcendente, o Deus soberano. Ele está comigo, ele é imanente, ele se envolve comigo. Ele não fez a criação e jogou para lá e agora ela que se vire. Não, ele está ali com ela.
mas eu tenho que saber que Ele é Deus. Temei ao Senhor. Ele é transcendente, está acima de tudo, mas é imanente, veio ao meu encontro, quer se relacionar comigo. Mas cuidado, saber que o Senhor é Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não é. Ele é Deus. E eu tenho que saber me portar diante dele, porque senão, isso que é tão bom, o fato de ele ser transcendente, ser imanente, isso pode complicar a minha vida. Por isso que Deus se revela ao homem para salvar o homem, se o homem quiser ser salvo por ele, mas para condenar o homem, se o homem não quiser saber dele, porque ele é Deus. Nosso quinto arrazoando é para tecermos alguns comentários sobre o que Pedro diz na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este versículo é muito interpretado e não está de todo errada esta interpretação, mas não é o que, na verdade, Pedro quer dizer. Crescer na graça, no caso nosso, pentecostais, é ser cheio do Espírito Santo, falar em língua estranha, pular daqui, pular dali, às vezes, ter revelações, ter experiências inéditas e inauditas com o Senhor. Isso é graça, poder. E conhecimento é que nós devemos nos aprimorar, estudar sempre, nunca parar de crescer intelectualmente. Conhecimento no sentido de absorver informações. E, claro, em relação à palavra de Deus, estudar a Bíblia. Está de todo errado? Não está, não. Mas não está dizendo o que Pedro quer dizer na sua epístola. Só isso. O que é crescer na graça? Nós sabemos que graça é a revelação salvadora de Deus para o homem. Graça é a salvação de Deus. Graça é a vinda corpórea de Deus ao mundo para a salvação do homem. Graça é Deus dizendo para mim e para você: você não merece, mas eu te dou. Favor imerecido. Crescer na graça é sabermos que nós não somos nada. Eu preciso, a cada dia que passar, ter esse conhecimento bem claro. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Eu sou um zero à esquerda. Aqui estou porque Deus me dá graça. Por isso que graça é a bênção que está presente em todas as bênçãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é a graça. Que o reconhecimento da salvação que Deus providenciou para nós. Que sabemos da nossa miserabilidade. Sabemos que estamos sempre precisando da graça. Por isso que Jesus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Ou seja, a minha salvação te basta. A minha redenção te basta. O fato de o seu nome estar escrito no livro da vida te basta. É a graça, é a salvação. Cresça nisso, ou seja, em momento algum pense que isso é pequeno, que isso é simplório, que isso é nada, que isso é pouco,
que você já sabe tudo sobre isso, ou que você está até acima disso. Não, tudo começa com isso. A salvação, a tabernacularização de Deus para te salvar, a graça revelada de Deus em Cristo, a graça. É esta graça que eu preciso conhecer o máximo possível e crescer nela. É graça e conhecimento. E conhecimento aqui é conhecimento de tudo que não é graça, tudo que não revela Deus, tudo que não tem a assinatura de Deus. Doutrinas hereges. Tem a assinatura de Deus aí? Não tem não. Então não quero saber disso não. Ah, mas eu não estou vendo a assinatura de Deus aqui. Corra disso aí. Ah, mas eu queria tanto ver se Deus está assinando isso aqui. Se está indo contra a graça de Deus. O apóstolo Paulo falou, olha, se ainda eu vier com um evangelho, com uma graça diferente da graça, é anátema. Qualquer um que vier é anátema. A teologia da prosperidade está lá, revela a graça de Deus? Ou é uma negociação com Deus o tempo todo? Show! A teologia da afirmação positiva, eu declaro. Isso está lá? Show! Ah, não, a teologia do coaching, eu tenho em mim todas as capacitações para ser uma potência. Eu sou um pecador, um miserável, um decaído da graça. Eu preciso é da graça. E a graça veio a mim para que eu fosse rico, para que eu fosse poderoso na terra. Conversa, sempre vai ter pobreza. E de que adianta eu ser rico, materialmente falando, e não ter a graça, a salvação? Show! Conhecimento de que o dia do Senhor está por vir, diz Pedro lá, depois você leia o capítulo 3 da sua segunda carta, o dia do Senhor está vindo, o dia do juízo está chegando, então tenham conhecimento de tudo que afaste vocês da graça, de tudo que afaste vocês do dia do Senhor que está chegando, quando Ele vai julgar todos. Conhecimento para não perderem a graça. Esta que é a verdade. Para não minimizarem a graça. Conhecimento para não estragarem a graça. Conhecimento para não depreciarem a graça. Crescei na graça e no conhecimento, porque é isso que vai te fortalecer para o dia do Senhor, para o dia do juízo, para o dia do grande Deus, e vai te dar condições de atravessar toda e qualquer heresia, firmado em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Crescer na graça e no conhecimento é uma ordem muito atual. Que Deus nos guarde e nos ajude. E até os nossos próximos arrazoandos querendo Deus.